Bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer ter você aqui. E nesse episódio do BM Cash, eu tenho o prazer de entrevistar o Theo Carvalho. O Theo Carvalho é mentor de donos de imobiliária. Eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo desse nosso episódio. E aí, Theo, tudo bem? Fala, Bruno. Boa tarde, tudo bem? Ô, Theo, para poder começar aqui, se apresenta aí pro pessoal. Vamos lá. Então, Bruno, meu nome é Theo Carvalho, eu sou corretor de imóveis desde 2012 e há 7 anos estou com a minha imobiliária, né? Tenho a minha própria imobiliária, onde entrei como sócio. Já estou no mercado há mais de 10 anos. Perfeito, Theo. Eu queria te perguntar, Theo, o que te levou a se tornar um mentor de donos de imobiliária? Então, Bruno, foi justamente o sucesso que a gente fez, né? O que aconteceu aí quando eu me tornei sócio aí nessa imobiliária que eu estou, né? E também por conta do que eu venho acompanhando, né? Vendo tantos donos de imobiliária, tantas imobiliárias com problemas, né? E todos os problemas que eu enfrentei, né? Os desafios que eu enfrentei durante esse tempo, todos esses 7 anos, e vendo essa necessidade no mercado, né? Vendo que hoje, por exemplo, tem tantas imobiliárias hoje que o corretor se transformou em dono, né? Então ele não tem esse feeling empreendedor, não essa pegada empreendedora. Tinha um sonho de empreender, mas não tem isso na veia de repente. Então eu vi isso, vi que tem muitas imobiliárias aí que estão tentando crescer e também vejo o quanto tem imobiliárias fazendo errado, né? Eu vejo muita coisa errada no mercado. E diante disso, com o sucesso que eu tive, com a nossa imobiliária, hoje a minha imobiliária se tornando referência, a gente tornou de uma imobiliária de 27 metros quadrados, um pequeno escritório do meu sócio na época. A gente hoje tem um espaço físico de mais de 200 metros quadrados, 30 e poucos colaboradores, referência na nossa cidade. Então foi isso aí que me fez partir para esse ramo aí e poder ajudar, né? Eu gosto de ajudar, sempre gostei. Eu gosto de pegar na mão mesmo do corretor, estar ajudando ele, ali sempre do lado dele, enfim. Então, isso que eu parei e pensei, pô, eu vou ajudar o dono imobiliário, eu gosto de ajudar, eu gosto de ensinar, mostrar o caminho, então foi por isso. Esse foi o motivo. Perfeito, Theo. Eu vejo que tem muitos donos de imobiliária capengando mesmo. Isso no Brasil todo. E é legal ter um mentor como você para poder estender a mão para essas pessoas, ajudar de fato eles a ganharem dinheiro com as suas imobiliárias. Theo, nessa trajetória sua, você já percebeu quais são os principais erros comuns que todo dono de imobiliária comete? Você já conseguiu mapear? Sim, sim. Um dos maiores erros que hoje os proprietários, donos imobiliários estão cometendo querer construir uma imobiliária, querer montar um time de vendas, colocar colaboradores para dentro da imobiliária, mas eles não estão criando uma cultura organizacional e nem estão preocupados com processos, né? Processos bem definidos. E isso, para mim, hoje é o maior erro do proprietário. Isso está deixando a casa bagunçada, está perdendo. Aí eles montam um time e acabam perdendo esse time de uma hora para outra, porque o funcionário ele está sempre de olho numa nova oportunidade, está sempre pensando em algo melhor para ele. Então, principalmente no time de vendas, o corretor tem muito disso. Então, se ele não cuidar da empresa, cuidar da casa, vamos dizer assim, não adianta ele estar dando treinamento, não adianta ele motivando o corretor dele, sendo que a casa está bagunçada e o corretor, o colaborador, ele não vai gostar de trabalhar ali. Então eu vejo muito disso, assim, eu acho que o colaborador e o corretor de imóveis, ele precisa gostar de onde ele está. E eu acho que eles estão errando muito aí. E processos, né? Processos bem definidos, eu acho que é um grande erro aí, porque o empresário ele perde a mão, ele não entende o que está acontecendo, ele não tem previsibilidade, a equipe um mês vende, no outro não vende, né? Então ele investe no portal, no marketing, traz o lead para a imobiliária, mas ele não sabe o que aconteceu com esse lead, o lead se perde ali
no caminho, né? Tá sempre ali sonhando que um dia o corretor dele vai fazer um CRM que não faz, né? Que ele não incentivou a fazer, enfim, não desenvolveu isso dentro da imobiliária dele. Então, acho que é isso aí. Acho que esses são um dos maiores erros aí dos donos imobiliários hoje. Falta de É a processo falta de e cultura. processo. Falta de E processo e a quando, cultura organizacional. Acho que pega muito na, isso aí, cultura. na sua opinião, assim, o que seria uma boa cultura dentro de uma imobiliária? Porque olha só, Theo, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando em 99% das empresas hoje do Brasil não adotam uma cultura. Geralmente o empresário fala assim, pô, cultura é para uma multinacional, uma multi-internacional, e acaba esquecendo que a cultura pode ser implementada numa pequena, numa média e numa grande empresa. Não é só na multinacional, multi-internacional que pode ser aplicado uma Sem cultura, dúvida. até mesmo para poder incentivar os próprios colaboradores a vestirem a camisa da empresa. Ainda está muito naqueles anos 60, chefe e não líder. Assim, o que seria uma boa cultura dentro de uma imobiliária, na sua visão? Então, sem dúvida, é isso mesmo, Bruno. Hoje eu sempre falo o seguinte, né? O proprietário ele tem que pensar que antes ele precisa ser antes de ter, né? Então, se ele tem uma empresa pequena hoje, se ele ainda está começando, está com uma imobiliária pequena, ele precisa já tomar ali um caminho que uma imobiliária grande está fazendo, já tomar ali decisões, processos, começar a já ter essa cultura que uma grande imobiliária, até que uma grande empresa está tendo, né? Então, o que seria essa cultura hoje? É realmente assim, ó. Hoje, o que a gente sofre muito também aí, por falta disso, né? O dono da imobiliária, é que o corretor ele entra trabalhar com você pelo fato dele ser autônomo, ele faz o que ele quer, o que ele bem entende, e ele não faz o que a gente gostaria que fizesse, que o dono gostaria que fizesse, e aí não produz, as coisas não acontecem. Então eu acho que assim, ó, tem que ter essa cultura para que quando o corretor ele venha trabalhar com você, ele entenda as suas regras. Acho que nessa cultura, passar essa cultura para ele, então o que de repente seria essa cultura? Quando o corretor entra trabalhar com você, com o dono da imobiliária, com essa imobiliária nova, de repente aí o proprietário fazer uma integração com esse corretor, né? Passar para ele ter um dia ali especial para esse novo colaborador, para esse novo membro da equipe, apresentar ele para a imobiliária toda, passar um slide para ele apresentando, falando sobre a imobiliária, sobre a história da imobiliária, onde a imobiliária está, onde ela quer chegar, né? Quais são os princípios, valores, né? Visão, enfim, da imobiliária. Ter uma imobiliária família. Eu acho que o proprietário também ele tem que entender que ele é o como é que é o líder, né? É ele que vai, ele tem que ser o exemplo, né? Então começa pelo proprietário, né? O proprietário é a empresa, né? Então acho que tem que começar por aí, ter uma cultura também aí de bonificação, de respeito, de motivação, enfim, acho que tem que ter isso. Assim, hoje acho que a imobiliária ela precisa mudar a vida do colaborador. O colaborador ele Perfeito. precisa sentir que a imobiliária ela tá, que aquele ambiente, aquela empresa está mudando a vida dele. A imobiliária tem que ser um veículo de mudança de vida. A pessoa Exato. tem que vestir a camisa, né? Quando a Sem pessoa dúvida. não veste a camisa, pode ser em qualquer empresa, até mesmo o próprio empreendedor, se ele não veste a camisa, as coisas não vão dar resultado, não vão para frente. Eu gosto de brincar com os meus mentorados que isso está dentro da cultura do Brasil. Porque eu e você, nós não sabemos qual que é o plano para o Brasil. O Brasil vai ser uma potência econômica, ele vai liderar na economia verde. Ninguém sabe qual que é o plano do Brasil. E automaticamente, quando você não sabe aonde para uma nação está indo e aonde ela está, automaticamente os negócios também não têm um rumo. E a gente sabe que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E eu acredito que a maioria dos donos de imobiliária, na minha visão, conhecendo você, conhecendo outros mentorados que atuam no seu ramo, falta um plano de negócio. Ó, a nossa imobiliária vai chegar nesse lugar. Porque está muito naquela questão de estar acomodado na zona de conforto, na venda de loteamento, na venda de empreendimentos específicos, no aluguel.
aquele viver no automático, principalmente a equipe de vendas, né, Théo? Verdade, Bruno, é bem isso mesmo. Por isso que é tão importante fazer essa integração já, eu sempre falo aqui para os gerentes, né? Quando esse novo colaborador ele entra na empresa, ele entra no time, ele precisa ter esse dia especial, ele precisa. Esse é o primeiro dia dele, é ali que começa tudo, né? Para lá na frente, quando esse cara tiver bom, né, treinado, tá dentro da empresa, ele não queira sair. Então, já começa ali para depois, lá na frente, a gente poder ter o resultado que a gente quer desse colaborador. Então, nesse dia, realmente, é mostrar para ele onde a empresa quer chegar, onde ela está, por que ela chegou até ali, quais foram os desafios que ela enfrentou, né, para que ele também sinta isso na pele, para que arrepie, né, ali realmente a história da imobiliária, a história da empresa que ele está entrando ali, ele sinta orgulho dela, ele sinta orgulho em fazer parte e realmente vista a camisa da empresa. É isso aí. É isso que eu acredito também. Theo, agora já que nós estamos falando de corretores, muitos donos de imobiliária enfrentam problemas com o time de vendas. Fala, poxa, os meus corretores não prospectam novos aluguéis, não prospectam clientes para poder vender, estão aqui só praticamente para tirar pedido, aquele corretor que tira pedido. Às vezes vem o cliente, não faz um atendimento que tenha uma conversão no WhatsApp, demora para responder, porque hoje nós sabemos que o processo de vendas dentro da imobiliária mudou. Não é como nos anos 2000, nos anos 90, que colocava a plaquinha, a pessoa ligava para poder querer comprar o imóvel ou para alugar. Hoje, o mercado imobiliário sofisticou, tem grandes players no mercado que estão oferecendo atenção, e a atenção é o que mais vende hoje em todos os negócios. Mas a sua opinião, assim, quais são os problemas que os donos estão enfrentando com os times de vendas? Como poder solucionar isso? Olha, hoje o corretor, né, pelo fato também até de ser autônomo, o corretor de imóveis, um problema que ele tem é ele não querer estudar, ele não querer evoluir, ele não quer aprender, né? O corretor, ele não entende, ele não consegue ver a oportunidade que ele tem na mão. A gente sempre fala isso quando a gente faz a integração, a gente traz o corretor para trabalhar com a gente, que ele tem uma baita numa oportunidade na frente dele, vai estar tudo ali para ele, tudo disponível para ele, mas que depende muito dele, né? Só que a gente não vê isso acontecendo. O Thiago Concer, ele fala o seguinte, ele fala, me mostra um corretor que estudou, um vendedor, ele fala, né, me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu lhe mostraria um milionário. E é bem isso aí. Só que, infelizmente, o corretor não entende que ele precisa estudar, que ele precisa evoluir, que ele precisa buscar informação, e tá tudo de graça no YouTube, ele não precisa nem pagar por isso, né? E então, esse é um dos maiores problemas. Como eu falo, o proprietário ele fica ali sonhando, infelizmente, sonhando que um dia o corretor vai fazer um CRM, que o corretor vai fazer o que ele quer que seja feito, mas não é bem assim. Você precisa realmente depois estar aplicando aí processos bem definidos, ser gerente para bem treinados e capacitados para também treinar e capacitar esses corretores. Mas o maior problema aí hoje realmente é o vendedor, o corretor, hoje, pelo fato de ser autônomo ali, ele se sentir muito tranquilo, livre para fazer o que ele quer, e eles não ter esse interesse hoje de mudar a vida deles, né? Tem uma baita oportunidade na frente deles e eles não aproveitam, infelizmente. Infelizmente, muitos não procuram se capacitar, Não. até mesmo oferecer um bom atendimento, não tem aquela paciência. E, Theo, como que um dono de imobiliária deve gerenciar esses problemas, incentivar esses vendedores a estudarem? Porque nós sabemos que hoje um corretor ele precisa aproveitar as oportunidades que também existem no digital, igual você falou da capacitação. Hoje, praticamente, o atendimento e a prospecção está no digital. Como gerenciar isso? Como um dono de imobiliária pode sair desses problemas para poder ter um resultado? Como que você faz? Hoje uma das situações aí que a gente precisa entender é que você precisa colocar essas regras, né, já desde o início ali nessa integração, mostrar para o corretor que está entrando trabalhar com você que existem as suas regras, que existe a sua forma de trabalhar, né, e que ele vai precisar se adequar a trabalhar nas suas regras, na forma que a sua imobiliária trabalha. Senão, infelizmente, você não vai poder trabalhar com esse funcionário, com esse colaborador, né?
A maioria das imobiliárias estão colocando corretores para dentro, fazendo um grande volume de corretores, né? Estão trabalhando com quantidade e não estão trabalhando com qualidade. Isso realmente acaba até prejudicando bastante a nossa classe, porque quando a gente vai atender o cliente, a gente já é mais difícil, porque a gente já encontra um cliente já decepcionado, um cliente que já passou na mão de um corretor que não era capacitado, que não fez um trabalho bem feito, né? Então, as imobiliárias elas estão colocando muita gente para trabalhar lá e não estão treinando, não estão dando o caminho para esse corretor. Nós estamos fazendo isso. O dono imobiliário precisa fazer isso hoje, né? O dono imobiliário precisa trazer o colaborador para dentro e, desde o primeiro dia, mostrar o caminho para ele, dar treinamento, ter gerentes capacitados para poder auxiliar esse corretor, dar treinamentos semanais. Hoje, o corretor ele deve conhecer imóveis todos os dias, fazer visita de imóveis todos os dias para estar realmente dentro do negócio. Ele precisa ligar, deixar de usar o WhatsApp, né? Até um dos problemas ali que a gente não falou antes, mas é um dos maiores problemas de dono imobiliário hoje, é que o corretor ele quer saber de WhatsApp, ele não liga mais, ele não se relaciona, ele não se vende. Hoje, quando o corretor ele liga para o cliente, a gente sabe que hoje em dia está mais difícil a ligação, que as pessoas estão atendendo menos também. Porém, também, a gente fala, pô, entra em contato com o WhatsApp, mas assim que o cliente estiver te respondendo, já pede para ligar, porque aquele cliente que quer comprar, né, aquele lead que quer comprar, ele vai querer sim a ligação, vai querer falar com você, e o cliente ele não pede link, ele não é o cliente que fica pedindo link, que fica pedindo para mandar link, é o corretor que está mandando link, fica empurrando link no cliente, e infelizmente está fazendo tudo errado. Então, o corretor ele precisa ligar para o cliente, se vender. Eu sempre falo, pô, você tem que se vender primeiro. Não adianta você querer vender o produto, já querer empurrar o produto de cara, que isso, na verdade, só vai fazer você afastar o fechamento, afastar a venda, afastar a sua comissão. Então, se vende primeiro, né, ali naquele contato com o cliente, quebra o gelo, cria uma conexão com o cliente, cria algo em comum em algum momento ali que você tiver nessa conversa com o cliente ali, cria algo em comum com ele, traz ele para você para gerar essa conexão, e aí depois você vai partir para a negociação, para ver o que ele tá buscando. Uma coisa que o corretor não está fazendo hoje, que não dá para ficar fazendo isso também pelo telefone, demora muito ali pelo WhatsApp, entender o cliente e pegar a causa do cliente. Eu sempre falo que o corretor ele precisa pegar a causa do cliente, assim como um advogado pega aquela causa para cuidar, sabe? O corretor ele precisa entender a dor ou o desejo do cliente, né? E aí partir realmente a campo, buscar o que esse cliente quer. Eu falo, pô, o corretor precisa entender que o cliente, ele pegou um cliente hoje, por exemplo, que veio procurando um imóvel, sei lá, de 700 mil, 3 dormitórios no bairro tal, andar tal, que seja bastante ventilado, enfim. Eu pego essa informação do cliente, eu sei que ele quer comprar até 700 mil, já sei a forma de pagamento dele, eu imagino que eu tenho que trabalhar dessa forma, eu imagino que eu peguei 700 mil, coloquei no meu bolso e estou sendo fazer uma compra para mim, vou fazer a melhor compra para mim, eu vou buscar o melhor imóvel dentro dessas características que ele me passou. Então, hoje, os donos imobiliários não estão hoje com profissionais nesse nível, né? Hoje, o profissional, o corretor, ele não é profissional, né? Ele não é vendedor, ele está ali sonhando, acreditando que o próximo lead dele vai ser um lead que vai chegar e vai comprar o imóvel, e não é bem assim que acontece, né? Esse está sendo um grande mal aí para nós, para os donos imobiliários, corretores viciados no próximo lead. Eles querem o próximo lead a todo custo e estão sonhando que o próximo lead vai ser o lead que vai chegar e vai fechar uma compra. Então, nós estamos com muitos mostradores de imóveis e não vendedores, né? Corretor de imóveis Mostrador de imóveis. muito, 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 muito. Corretor hoje, ele não entende que ele é vendedor. Ele precisa ter a veia de vendedor. Isso é verdade. E Theo, para poder vender um imóvel, você precisa gerar uma conexão, você precisa fazer um bom atendimento, igual você falou. Posso te ligar? Vamos marcar uma visita. Muitos não querem sair, querem ficar só na imobiliária trabalhando praticamente home office. Saiu de casa para ir para a imobiliária, nem sai para visita nenhuma. Isso mesmo. Fica só compartilhando link, igual você falou. Verdadeiro mostrador de imóveis. Verdade. E aí tem um porém, né? Eu sempre falo para os corretores que quando você faz isso, você fica atendendo, mandando link ali, você deixa para entender o teu cliente
ali mandando para muito, demora muito para você entender o teu cliente, né? Você deixa de entender o seu cliente ali numa ligação de 5 minutos, 10 minutos, para você ficar com ele 2 dias, 3 dias, uma semana para entender o cliente. Então, para que fazer isso? É tão simples, tão rápido você ligar para o teu cliente, conversar com ele e entender aí o que ele está buscando, qual é a dor, a necessidade dele, né? Fica muito mais fácil, mas infelizmente o corretor está indo pelo caminho mais fácil para ele, porém é o mais demorado, é onde ele não fecha vendas, não bate metas, não ganha dinheiro. Isso é. Hotel, como dono de imobiliária, hoje você consegue medir a produtividade dos seus corretores de imóveis? Você acabou de citar que é indispensável para uma imobiliária não ter um CRM. Tem que trabalhar com CRM, tem que fazer o mapeamento da compra. Como que você consegue medir essa produtividade? Fulano, corretor, está trabalhando menos do que o fulano B, o C, D. Como que você consegue medir? Lógico que você sabe pela comissão, mas no dia a dia, assim, como que você sabe se a imobiliária está produzindo, seja na prospecção de imóveis para os aluguéis, seja na venda? Então, isso é realmente com ferramentas, né, de CRM. A gente tem indicadores. Hoje a gente tem na tela aí tudo que está acontecendo dentro da imobiliária, no time de vendas, tudo organizado. Por isso que tem que ter esse processo bem definido e ativo, né, funcionando. Tem que ter essa cobrança em cima dos gerentes. Por isso que hoje o dono imobiliário precisa ter o gerente à frente mesmo, né? Eu, no caso ali, eu indico que o proprietário ele tenha um gerente para cada, no máximo, estourado 10 corretores, tá? O ideal seriam em 7 corretores, mas que tenha até no máximo uns 10 para que consiga realmente ter um controle e administrar bem esse time. E aí, a partir disso aí, a gente ter essa cobrança junto com os gerentes, né, para que o gerente faça com que a equipe dele cobrando, bonificando, enfim, para que eles usem muito bem esse CRM, que é uma coisa muito difícil hoje do dono imobiliário conseguir fazer com que os corretores façam, né? A gente tem que usar algumas estratégias aí para que eles, principalmente a bonificação, para que eles possam estar fazendo isso aí da maneira que a gente precisa que seja feito. Mas é a partir do CRM ali e desses gerentes estando alinhados ali, orquestrando realmente esse time, é que a gente consegue ter esses números e acompanhar, sim, cada corretor. E aí ali tem os indicadores, a gente consegue ver o que cada um está produzindo, está vendendo, está captando, né? A gente também consegue ter essa visão e esse olhar do corretor no dia a dia dele, a gente sabe quem é comprometido, quem não é, a gente tem essa proximidade tanto com os gerentes quanto com os colaboradores, os corretores no caso, né? Para a gente poder estar acompanhando. Mas é o CRM, ferramenta, tá? Precisa ter ferramenta para poder estar acompanhando isso aí. Ô, Theo, já te perguntando nessa pegada em relação ao gerente, para quem tem uma imobiliária de pequeno porte, um médio porte, ou para quem quer começar uma imobiliária, quantos corretores você acha que uma imobiliária tem que ter, assim, para poder ter um bom faturamento? A gente sabe quanto mais não justifica faturamento, e sim a qualidade, como você mesmo disse. Mas existe um número ideal para uma equipe assim, que você fala, pô, essa é a equipe dos sonhos? Olha, eu acho, eu aconselho o seguinte, pelo menos 10 corretores, tá? Iniciar com 10 corretores, assim. Arruma um espaço, quando eu iniciei lá atrás, em 2017, com o meu sócio, ele tinha essa sala de 27 metros quadrados, e uma das coisas que eu já falei para ele de início ali era que a gente já ia pegar a sala do lado, que também estava, na época, disponível para locação. Então, a primeira coisa que a gente fez ali, o primeiro passo nosso já foi ampliar o espaço para a gente poder trazer corretores. E ali eu já formei uma equipe de 10 corretores. Então, eu acredito que tenha que ter 10, pelo menos 10 corretores. Aconselho o dono imobiliário que ele tenha 10 corretores inicialmente para trabalhar. Acho que 10 corretores já vai dar um volume legal aí de captações para ampliar o portfólio dele e para VGV também, número para vendas, né, fechar vendas, enfim. Perfeito. E por que a imobiliária perde corretores depois que eles ficam bons? Você acha que é uma lei natural do seu mercado? Pô, o corretor começa a vender, começa a ganhar muitas comissões, fala, pô, vou abrir minha imobiliária, ou vai para outra imobiliária. Por que uma imobiliária perde bons corretores? Pois é, Bruno, isso realmente
é uma situação que acontece muito, né? A gente vê bastante donos imobiliários sofrendo com essa situação, e acontece porque por falta realmente da cultura organizacional, por falta do que a empresa oferece para esse corretor. O corretor, ele, quando ele fica bom, quando ele tá bom, que ele tá treinado, que ele se acha o cara, que ele acha, pô, tô vendendo, eu posso vender isso aqui sozinho, eu posso ganhar sozinho. Falta também do proprietário, o que mais acontece hoje, falta também do proprietário tá próximo desse cara, o gerente tá próximo desse corretor, para entender o momento dele, para chamar esse cara para uma conversa, sabe? Para valorizar talvez aquele momento dele. Acho que o que mais acontece realmente é o proprietário não valorizar esse corretor quando ele chega nesse momento. O proprietário não está conseguindo identificar quando ele chegou nesse ponto. Pô, meu corretor chegou nesse ponto, cara, esse cara tá voando, ele tá bem. Vou chegar nele agora, vou trocar uma ideia com esse cara, vou entender ele, vou ver por que vou ver se tá tudo bem para ele, se tá tudo ok. Vou dar talvez agora nesse momento vou trazer ele para uma condição melhor aqui dentro, para uma bonificação, para a melhor comissão, melhor a comissão desse cara. E se ele vai lá para fora, se ele já está vendendo, o proprietário ele não faz conta, né? Se ele está vendendo hoje o que 3 vezes mais do que um corretor seu está vendendo, por que você não pode aumentar a comissão dele? Eu vejo proprietários aí perderem corretores e não fazer essa oferta, não ter feito essa oferta, né? Enquanto ele fica ali sofrendo, sempre ganhando comissão em cima daquele corretor que está no início, daquele corretor que não vai, né? E aí quando esse corretor, se ele parar para fazer conta, se ele aumentar o valor que ele de comissionamento para esse corretor, ele ainda assim está ganhando mais do que aquele corretor que está começando ou que não, ou que está travado em algum momento ali do processo. Hotel, pensando nessas dificuldades que os corretores têm também em donos de imobiliária, você acredita que o grande X do problema é a remuneração do corretor? Como criar um plano de remuneração hoje para que esses bons corretores fiquem dentro da imobiliária, possam ser capacitados e possam, de fato, ter uma realização pessoal? O problema é a remuneração? Como Olha, criar esse Bruno, plano? Olha, Bruno, eu acredito sim que o problema é a remuneração, né? Só que também tem um outro problema que fica ali junto, né? Que é a falta de consideração do proprietário. Sabe, a falta do proprietário realmente enxergar que esse corretor, o que ele está fazendo. Acho que o corretor precisa se sentir também nesse momento, como é que eu vou dizer? Ele tem que sentir que ele está sendo visto, sabe? Que o que ele está fazendo está bom. Então, falta o proprietário realmente chegar, e muitas não é. Às vezes, as imobiliárias, dos donos de imobiliária, eu vejo, eu dei uma bonificação para ele, eu mandei ele viajar. Foi passear, foi viajar com a família. Legal, mas pegou na mão desse corretor, agradeceu, ele falou, poxa, parabéns pelo teu resultado, esse mês você foi incrível. Fez isso, sabe? É isso que às vezes precisa. Eu tenho certeza que o corretor conta para ele sim a parte de comissionamento, ele sabe que ele pode ganhar muito mais sozinho, trabalhando sozinho, mas ele também contaria muito para ele se ele tivesse, por exemplo, para sair por conta disso, mas ele falasse, pô, a empresa que eu tô, cara, nossa, é muito bacana trabalhar aqui, pô, eles me reconhecem, falta o reconhecimento proprietário, sabe? Essas duas coisas precisam estar bem alinhadas aí, o proprietário precisa estar de olho nessas duas situações, ter um bom reconhecimento, né? Não só de estar bonificando ou mandando viajar, passear, enfim, dando dinheiro, que eu vejo muito, mas é realmente ser mais humano, sabe? Tá junto com o corretor ali, dando a mão para ele, agradecendo pelo que ele faz pela imobiliária, porque realmente o corretor, eu vejo dessa forma, sabe? A nossa história, ela está sendo construída, a nossa imobiliária, a gente está se posicionando na cidade, a gente está crescendo, as coisas estão acontecendo, eu estou conseguindo ter uma condição melhor na minha vida financeira e tudo mais, é por conta dessas pessoas que estão comigo. Então, por que não o dono de imobiliária transmitir isso para eles, né? Ter esse time junto com ele ali e demonstrar essa gratidão para eles, né? Então, e aí vem essa parte da remuneração também, essa parte de comissionamento, que por que não o dono de imobiliário hoje fazer aí como que a gente fala?
fazer um comissionamento diferente, por exemplo, a cada tempo que esse corretor está com ele, né? Pô, tem gente que tem imobiliárias que tem corretor aí há tanto tempo junto com eles. Por que não remunerar de uma maneira diferente? Por que não fazer um plano de carreira para esse corretor de imóveis, né? A cada ano que ele passa, com o resultado que ele tem, por exemplo, eu aumento ali a comissão dele. Poxa, o corretor ia ficar feliz da vida, ia falar, pô, cada ano que eu estou aqui dentro, eu ganho mais com esse cara. A minha Meu comissão vai Deus, aumentando. quem não ia ficar feliz, né, Theo? Quem não ia ficar feliz, exatamente. Então, acho que essas duas coisas são bem importantes, assim, é ter um plano de carreira para o corretor, onde ele vai ganhando mais conforme o tempo que ele trabalha e passa com a imobiliária, e a gratidão ali, o reconhecimento. Acho que o reconhecimento é tudo. Eu concordo com você. Ô, Theo, muitos corretores reclamam da falta de lead. Muitas imobiliárias tentam até investir em marketing, contratam agências, não dá certo, contrata outro, também não dá certo. Enfim, ficam patinando. Hoje, como que você enxerga o marketing dentro de uma imobiliária? Então, realmente um baita de um problema. Isso aconteceu comigo também, um tempo atrás, até a gente identificar o problema. Até a gente, na verdade, assim, muitas vezes o proprietário até ele sabe qual é o problema, só que ele não resolve, ele não consegue resolver, ele fica deixando para depois. O que é o problema? O problema é o seguinte: as imobiliárias estão deixando totalmente essa responsabilidade em cima da agência de marketing. Hoje, a agência de marketing ela é contratada, o proprietário contrata ela, e ele acha que vai ser um milagre, né? Que eles vão fazer um milagre e que a imobiliária vai começar a vender, o time vai começar a bater as metas e vai estar todo mundo bem. Mas não é bem assim. O que acontece? Hoje, o dono da imobiliária, ele precisa contratar uma agência de marketing. Claro que também não pode ser qualquer agência de marketing, mas uma agência de marketing aí que seja conhecida, uma agência de marketing que já seja de repente indicada, né? E tem uma experiência já com imobiliárias. Eu acho que está aí também um ponto. Precisa Isso é ser uma verdade. agência, precisa ser uma agência que tenha já ali a pegada de imobiliária, já trabalha, tem experiência com imobiliária, construtora, para falar na mesma língua, né? Precisa entender que a imobiliária, a agência, ela vai fazer 50% e ele precisa fazer os outros 50%. Aí que está o grande lance. O grande lance. Não dá para deixar na mão da agência de marketing, né? E aí o que precisa ser feito? O que o dono da imobiliária vai ter que fazer? Realmente trazer esse lead para dentro da imobiliária, e esse lead precisa ser rastreável. É o que eu falo, assim, enquanto eu sofri muito enquanto eu não conseguia rastrear aquele lead, saber que esse lead passou pelo processo do funil de vendas, passou por todo o processo, né? Porque o corretor, ele vai pegar o lead. Se você não tiver esse processo bem definido, esse esquema todo bem montado na sua imobiliária, você não sabe o que aconteceu com esse lead, né? Esse lead, muitos corretores, eles pegam um lead ali para atender, o lead simplesmente não deu atenção para ele naquele momento, ele corre para outro. Então acaba que esse lead fica abandonado, ele não faz o follow-up, ele não faz uma cadência com esse lead, e ele simplesmente perde um lead que poderia comprar, poderia ser um lead aí com potencial para compra. Então, tem sim que fazer realmente um processo ali na equipe de vendas, fazer um processo de vendas onde você saiba onde está indo esse lead. CRM bem feito, né? E para você poder acompanhar até o final aí, o lead cair para o corretor e o corretor fazer todo o processo. Você está vendo isso aí na tela do seu computador, você está vendo ali que foi gerado visita, que foi feito fechamento com esse lead. Perfeito, Theo. E, Theo, sobre o aumento do faturamento dentro de uma imobiliária, quais foram os pontos que você considera que foram os pontos de virada para a sua imobiliária? De você sair de uma pequena imobiliária aí na tua cidade para ser uma imobiliária reconhecida na tua região, com empreendimentos até mesmo no litoral e em outros estados. Como foi esse ponto de virada? Antes vocês focavam mais em aluguel, vocês começaram a vender mais. O que foi? Olha, realmente foi o treinamento e a capacitação do corretor de imóveis. É isso que é a virada do dono da imobiliária. Com certeza, tá? O dono de imobiliária hoje ele precisa ter bons corretores.
uma equipe capacitada, uma equipe treinada, fazendo o que precisa ser feito. Quando ele conseguir fazer isso, quando ele conseguir trazer isso para a equipe dele, é aí que ele vai ter a virada, é aí que ele vai ver o resultado acontecer, é aí que ele vai ver as vendas acontecendo. E então, assim, trabalha nisso, foca em ter bons gerentes, processos dentro da imobiliária, a cultura, conforme eu tinha falado, que isso vai fazer toda a diferença. E treinar o seu corretor. Treina o seu corretor, não deixa de treinar semanalmente, tá? Incansavelmente. Por mais que o corretor ache que tá pesado, você precisa treinar o corretor para ele. O corretor precisa se sentir treinado também. O corretor, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com pessoas com pessoas, e cada uma tem o seu jeito, cada uma tem os seus desafios, tem os seus problemas internos, muitas vezes, né? E, então, a gente tem que entender isso para poder desenvolver cada um deles, né? E trazer eles para essa pegada que a gente tanto quer. Perfeito. Otel, hoje, na sua visão, o aluguel ainda é um bom negócio para a imobiliária? Com certeza a imobiliária, o aluguel é um bom negócio para a imobiliária. Eu sempre falo aí para os donos de imobiliárias que eu converso e que não tem locação ainda. Eu vejo algumas que estão penando. Eu também penei bastante no começo, é sofrido o início, mas tem que ter, porque a locação ela que vai pagar as contas da imobiliária, ela que vai pagar aí as despesas da imobiliária, né? E a locação também não é só isso, a locação ela o aluguel é recorrente, né? Então, todos os meses ali, você tem aquele valor ali fixo, vamos dizer assim, e a venda é um bônus, né? Sim, porque tem muitos donos de imobiliária que falam, poxa, eu não quero mais trabalhar com locação. Locação dá muito trabalho. Poxa, eu ganho quase nada. Vou ganhar do imóvel aí R$ 100. Pô, R$ 100 não vale a dor de cabeça que eu tenho com o inquilino. Né? Então, muita gente acaba desistindo. Mas e quando a imobiliária já tem uma carteira de 800 aluguéis? Faz a conta. Já faz toda a diferença, não? Exatamente. O que vai fazer esse dono de imobiliária não ter dor de cabeça na locação é o processo. São processos. Nunca vai fugir de processos. Perfeito. Otel, eu queria falar um pouquinho de marketing digital. Hoje, como que um dono de imobiliária deve divulgar ali os seus imóveis, tanto de locação quanto para venda? Hoje, todo o seu processo, a grande maioria está no digital. Eu sei que é importante nós termos ali uma agência parceira trabalhando, capturando lead, mas o dono de agência tem que ter uma estrutura. O que seria uma boa estrutura? Poxa, boas fotos. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas elas compram com os olhos. Tem que ter uma estrutura de um site. O que tem mais que a pessoa tem que ter um dono de imobiliária para ter essa estrutura digital? Então, Bruno, é bem isso aí. Fotos é uma das coisas primordiais aí. O corretor precisa fazer boas fotos, precisa fazer o cadastro, não é só fazer boas fotos, mas na hora de cadastrar esse imóvel, ele tem que cadastrar esse imóvel de uma maneira que o cliente se sinta dentro do imóvel. Então, fazer um cadastro aí de fotos na sequência que ele bateu as fotos, na sequência que o imóvel, que a dinâmica do imóvel ele funciona, né? Então, também a cópia é muito importante. Eu acho que assim, acho que não tenho certeza que quando o corretor de imóveis ele fez uma captação, ele antes de qualquer coisa, antes de fazer o cadastro, ele junte tudo que ele precisa de informações, ele pense para quem é aquele imóvel que ele está anunciando, para quando ele vai fazer esse cadastro, ele fale com aquela pessoa. Então, hoje, por exemplo, quando você vai anunciar um imóvel num ticket mais baixo, é legal você, por exemplo, citar que esse imóvel tem piscina, né? Mas quando você vai anunciar um imóvel de um ticket mais alto, vamos dar um exemplo aí, um imóvel de mais de 1 milhão, o que essa pessoa que está comprando imóvel de 1 milhão está procurando? Uma piscina? Não, claro que não. Isso já faz parte do dia a dia dela, né? Isso já é comum para ela. O que vai chamar a atenção desse cliente é a localização, segurança principalmente, comodidade. Então o corretor tem que pensar nisso. Essa copy bem feita, né? Eu sempre falo para o corretor ele usar ali baseado no AIDA, né? Ali a atenção, interesse, desejo e ação. Faz essa copy bem feita para o cliente. Ele está vendo as fotos, ele se interessou pelas fotos, ele vai ler aquela copy, vai ler aquele texto explicando sobre o imóvel, parar de usar o Ctrl+C, Ctrl+V,
né? E fazer realmente uma copy conforme o corretor sentiu aquele imóvel também. Quando você cadastrar esse imóvel, passar para o cliente que está vendo do outro lado, realmente o que você sentiu naquele imóvel. Que o corretor foi lá fazer a captação e viu naquele imóvel, né? Então, isso é bastante importante. Então, realmente, hoje estamos muito no digital. Eu, lá atrás, quando eu entrei, a gente tinha muito cliente na imobiliária, na porta da imobiliária. É engraçado, mas quando eu entrei lá atrás, né, eu cheguei a levar 2 clientes para ver o mesmo imóvel. Isso é engraçado, mas aconteceu, porque naquela época era muito cliente, a procura era alta, foi uma época muito boa do mercado imobiliário, ali em 2012, 2013, e hoje em dia isso não acontece mais, né? Hoje é pouquíssimos clientes que vêm na imobiliária, a gente está realmente no digital. Então hoje as imobiliárias estão apostando muito aí nos portais, né? Nas agências, imóvel patrocinado, né? Tem uma tendência, Theo, até que eu tenho observado muito nas imobiliárias, que é o vídeo apresentação do imóvel hoje. Antigamente a gente só via fotos, hoje tem vídeos super produzidos, assim, vídeos que você fica de queixo caído. A pessoa apresentando todos os detalhes do imóvel. Você acha que isso é uma nova tendência, além das fotos, essa apresentação, o digital realmente veio para ficar? Ah, sem dúvida, o digital veio para ficar, com certeza. Isso facilitou demais a nossa vida também. É muito bom na condição que a gente se encontra hoje, né, com o digital. E assim, ó, é bacana mesmo hoje a forma que estão apresentando os imóveis. A gente tem os grandes players aí do mercado hoje com essas inovações cada vez mais aí trazendo novidades para a gente e apresentando o imóvel de uma maneira surpreendente, né, impactante, cada um com a sua característica, né? Mas realmente cada vez mais diferente aí o modo de apresentar o imóvel. Isso é muito bacana, né? Para quem Isso está é. procurando, para quem está vendo, é muito bom ver o imóvel dessa maneira, né? Tem que diferenciar mesmo, não dá para ficar naquela mesmice. A gente ainda vê muitos corretores e muitas imobiliárias trabalhando da mesma forma que era lá atrás, apresentando de uma maneira muito mecânica, né? O imóvel. Então, bota o corretor aí para se soltar realmente e mostrar o imóvel de uma maneira mais natural, mais tranquila, que dá muito resultado. Com certeza. Então, agora eu quero falar com você sobre networking. Nós Certo? sabemos que o que realmente funciona desde que o mundo é mundo é o famoso QI, o que indica. E é importante ter um network. Como que donos de imobiliárias pequenas ou médias, elas podem ter um network, ou pode ter assim, de forma clara para você, aqui para quem está nos ouvindo ou assistindo, o acesso à construtora para poder vender novos empreendimentos? Como fazer um networking que realmente traga lucro no dia a dia da imobiliária? Olha, realmente esse network é fundamental, é preciso, né? Nunca se falou tanto sobre o network e é a parte mais importante aí realmente do dono imobiliário, tanto o dono imobiliário como o corretor de imóveis, né? Hoje a gente conhece, sabe, corretores de imóveis que estão vendendo muito dentro de um clube, por exemplo, né? Dentro de academia, se fala bastante. Eu conheço corretores hoje que falam, cara, o meu maior número de vendas é dentro do clube que eu frequento. Então, para o dono de imobiliária, hoje é muito fácil esse network com o construtor, né? Porque o construtor ele quer isso, então é de interesse dele. Então, o dono imobiliário ele precisa promover alguns eventos para trazer esse dono de construtora, ele precisa estar antenado aí, também ter bons corretores trabalhando com essas construtoras para tá mais próximo, né? E realmente estreitar o laço com elas, tá trabalhando de maneira responsável também o imóvel dessas construtoras. Eu sempre falo que as imobiliárias aí elas têm que às vezes elas precisam negar às vezes um construtor quando ela não tem capacidade de atender, porque ela precisa atender o construtor hoje de uma maneira responsável, trabalhar esse construtor, né, trabalhar esse imóvel dessa construtora dentro da imobiliária para que ele tenha um bom relacionamento com o construtor. E assim, com todos os consultores que ele puder trabalhar, né? Não todos, mas é aquela questão, é qualidade e não quantidade, né? Mas realmente, Com certeza. tendo esse network com o construtor aí,
é fundamental, precisa estar em contato constante, principalmente os proprietários da imobiliária, poder estar sempre com o consultor, apertando a mão do consultor lá, isso aí é fundamental. Não adianta ser uma imobiliária isolada. Já acabou essa imobiliária dos anos 90. Tem que ir atrás de oportunidade. Com certeza. Eu gosto de brincar com a minha esposa aqui. Eu falo sempre: vende mais quem aparece mais. Se o dono de imobiliária não fizer network, não está nos eventos ou fazer seus próprios eventos, a chance de fracasso é enorme. Ah, sem dúvida. Não, até tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas tem uma frase do Thiago Fonseca, que ele fala que o que aparece mais vence o melhor. Com certeza. O que aparece mais vence o melhor. Olha só. Eu acredito nisso. Nem sempre o que aparece mais é o melhor. É o que mais sabe, é o que é o melhor do mercado, mas está aparecendo mais, é o que vende mais. Exatamente. E ele pode ser muito bom, realmente, né? Sim. Só que se não está aparecendo, e aí? Corretor de Não imóveis, adianta. tem corretores de imóveis muito bons que não saem, não fazem visita, não vão para esse network, né? Não participam de nada, enfim, não aproveitam isso, né? Não aproveito. Ô, Theo, para a gente finalizar aqui, eu queria que você pudesse dar um conselho assim, valioso para quem está nos assistindo. Aquele conselho que vai virar a chave, sabe? Que vai fazer toda a diferença. Para quem está pequeno no mercado, para quem tem uma empresa de médio porte, aquele dono de imobiliária que está precisando assim, do pulo do gato, se eu pode dizer. Legal. Qual que é o conselho mais valioso que você daria aqui? Olha, não desista, acredita sempre aí no seu desejo, no seu sonho, no que você está buscando, acredita nele. E uma coisa muito importante, você precisa ser antes de ter. É agora, é nesse momento onde você está com a sua empresa pequena, simples, humilde, mas é aqui que você precisa cuidar muito, é aí que você já precisa já ter o processo que a gente tanto falou aqui, é aí que você precisa cuidar dos detalhes como uma grande empresa ela cuida. Já seja agora o que você quer lá na frente. Perfeito, meu amigo. Eu queria aproveitar e agradecer profundamente você por esse bate-papo e também queria fazer um convite para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, como que funciona a sua mentoria, como você pode ajudar donos de imobiliárias a faturarem mais. Então, onde que a gente vai conseguir hoje ajudar o dono imobiliário, né? É realmente nos desafios que ele encontra no dia a dia, é poder ajudar ele no processo, nos processos, definir bem com ele os processos, é organizar a imobiliária dele da maneira que tem que ser organizada, né? Cada um fazendo o que precisa ser feito, é colocar o dono realmente no papel de dono, é tirar o dono hoje daquela função de como é que se fala? Ele acaba sendo um funcionário da empresa dele, né? Então a gente tirar o dono dessa função de funcionário, dessa parte de ficar apagando incêndios o tempo todo e não ter tempo para lazer, tempo para a família dele, tempo para construir outros negócios, né? É isso que a gente que deseja aí para o dono de imobiliária, que realmente ele tenha tempo para fazer outros negócios, não dá para ele ficar o tempo todo preso ali na operação do dia a dia e não ter tempo para fazer outras coisas, né? Então, a gente, com a nossa mentoria, a gente consegue trazer o dono para a posição de dono dele, para que ele tenha até mais respeito, o respeito que ele precisa ter para dentro da imobiliária, para que a imobiliária funcione corretamente e colocar cada um no seu lugar, realmente o gerente para cuidar da equipe de vendas, o processo, o CRM funcionando, a alocação também funcionando com esse padrão perfeito desse processo, né? O marketing também funcionando em conjunto com a imobiliária de maneira correta para que seja que se tenha o resultado aí a partir da captação do lead, que o funil de vendas ele seja bem estruturado, né? E saiba aí a imobiliária saiba usar corretamente. Perfeito, Theo. Novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no BM Cash e também fala aí pro pessoal como que eles podem te acompanhar nas suas redes sociais. Então, Bruno, para quem quiser me acompanhar, é só procurar no Instagram Theo Carvalho, que vai encontrar lá. É Theo Carvalho A, não tem erro. Beleza, Theo. Muito obrigado novamente. E pessoal, se vocês gostaram desse episódio do BM Cash, aproveita,
compartilhe com outras pessoas, deixa aí seus likes, seus comentários, e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.